Salve, salve, amantes do carnaval e do tarô, direto aqui da mesa de jogo para os blocos da folia e para os desfiles das escolas de samba do carnaval. Nesse encontro inusitado entre os grandes mistérios da vida e a festa profana, você vai ver como é possível entender melhor o significado das cartas do tarô através da música e dos sambas em enredo. Bora viajar nessa energia? Então, vem comigo. Olá, eu sou o Felipe Romão e o clima de tarô está em ritmo de carnaval. A minha proposta para esse vídeo é fazer uma análise dos sambas em enredo do carnaval das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2025. Então eu busquei na letra dos sambas em enredo partes que se assemelhassem ou que remetessem aos arcanos maiores, que são essas 22 cartas que guardam os grandes mistérios do tarô. Então, em cada uma das letras das 12 agremiações, eu vou identificar alguma parte, algum trecho que possa ser associado a um arcano maior. E com isso vai ficar mais fácil entender o significado daquela carta. Bom, começando pelo Unidos de Padre Miguel, que vem falando do enredo Ebé e Anassô, fazendo referência a uma casa de candomblé muito antiga da Bahia, eu identifiquei dois trechos nesse samba que podem ser associados, e estou aqui com eles. Ó, o primeiro deles é: no meu Ebé, governado por mulher, Ianassô é a rainha do candomblé. Gente, imperatriz total, porque ela faz referência a uma figura de autoridade feminina e que comanda aquela comunidade. Ebé é comunidade na língua africana. Então a gente tem aqui uma referência direta às mães de santo, ao matriarcado do candomblé. Então, ninguém melhor do que a imperatriz para representar essa parte. Depois tem um outro trecho que fala assim, ó: na escuridão nunca andarei só. Vovó dizia, sangue de preto é mais forte que a travessia. Quando ela fala dessa vinda dos pretos escravos para o Brasil e mostra toda a resistência que esse povo precisou passar para sobreviver em terras brasileiras, eu remeto muito esse trecho à Carta da Força, que fala um pouco também da resistência, da bravura que esses negros tiveram que ter para sobreviver em todas as condições aqui no Brasil. Na próxima escola, Unidos da Tijuca, que vem falando do orixá Logum Edé, que é um orixá menino que velho respeita, eu também identifiquei dois trechos. O primeiro deles é esse aqui, ó: magia que desagou na ribeira e fez o caçador se encantar. Sou eu, príncipe nascido desse grande amor, herdeiro da bravura e da beleza. É a minha natureza, a dualidade e o fulgor. Esse trecho, para mim, faz uma grande referência aos enamorados. Por quê? Logum Edé é filho de Oxum e Oxóssi, dois orixás do panteão africano, da cultura Yorubá, e Logum Edé vem a ser filho deles. Então, esse trecho mostra príncipe nascido desse grande amor, o quanto que o amor dos pais se transformou. Então, o orixá Logum Edé, como filho desse grande amor, dessa grande paixão entre esses dois orixás, então, como esse apelo emocional grande me remeteu muito à carta dos enamorados, tá? Tem um outro trecho também, ainda na Tijuca, que fala assim: não ando sozinho, montei no cavalo marinho, abri caminho para o povo de Ijexá. Quando ele fala do cavalo marinho, né, por conta da referência à marinha do próprio orixá, e abri caminho para o povo de Ijexá, montei no cavalo marinho, abri caminho para o povo de Ijexá, isso me remeteu muito à carta da carruagem, do carro, que é um arcano que fala para a gente da determinação, das metas que a gente tem, das conquistas que a gente vai alcançando ao longo do tempo. Então, esse abrir caminho para o povo de Ijexá me remeteu muito a esse ímpeto de vencer, de vitória da carta do carro. A próxima escola, que é a Mocidade Independente de Padre Miguel, eu consegui achar muitos arcanos nesse samba. Ele vem falando de um novo olhar para o futuro, de resgatar aí a esperança da humanidade, de ver um futuro melhor. Fala um pouco também de sonhar novamente. Então, o primeiro trecho que vem assim, ó: será que o limbo da imaginação perverte a inteligência? O homem com sua ambição desconhece a razão, desatina a ciência. Eu vejo muito nesse trecho a essência do louco, daquele desbravar novos caminhos para alcançar
um novo patamar. Isso traduz muito toda a história que o louco vai passar ao longo das 22 cartas do tarô até chegar no mundo. Depois tem outro trecho que fala assim, ó, que inclusive é o refrão, né? O céu vai clarear, iluminar a zona oeste da cidade, e Deus vai desfilar para ver o mago recriar a mocidade. Todo mundo já iria direto para o mago, tá? Não julgo, eu também fui muito para o mago, porque essa ideia de recriar a humanidade, de colocar a mão na massa para fazer acontecer, isso tem muito a ver com a carta do mago, tá? De colocar mesmo as ideias em práticas. Mas se a gente for olhar com um olhar um pouco mais subjetivo, a gente também consegue ver nesse mesmo trecho a carta da estrela, porque ele está falando de um sonho, ele está falando da recriação, ele está falando do sonho que o sambista, que a comunidade tem de ver a renovação acontecer. Então eu também associo um pouco a carta da estrela, tá? Esse trecho. E aí tem outro trecho que fala assim, ó. Naveguei, no afã de me encontrar eu me emocionei, lembrei da corda bamba que atravessei. São tantas as viradas dessa vida. E ó, quem vem virando pra gente na vida é a roda da fortuna. Quando essa carta fala de no afã de encontrar me emocionei, ou seja, do propósito que está sendo vivido, lembrei da corda bamba que atravessei, os altos e baixos que a carta da roda da fortuna fala que podem acontecer quando a gente está em uma determinada situação. E são tantas as viradas desta vida, ou seja, é uma carta que também fala que ora a gente está por cima, ora a gente está por baixo, tudo é temporário, nada é definitivo. As circunstâncias vão falar muito sobre o que está acontecendo. E por fim, um trecho um pouquinho maior que eu vou ler para vocês. Não vou me atrever a cantar, né, gente? Porque como cantor eu sou um bom tarólogo. Quem vive pelo preço da cobrança derrama sua lágrima postiça. Fogo matando a floresta, bicho morrendo no cio, febre no pouco que resta, secam as águas do rio e a vida vai vivendo por um fio. Tá dando a ideia de fim. Tudo isso que está acontecendo, né, todas as atrocidades, as maldades, uma hora vai ter fim. E quando fala que uma hora vai ter fim, tem uma carta no tarô, que é a carta da morte, que vem remeter para a gente esse significado. Que tudo que não está mais se sustentando, que mesmo que seja doloroso, precisa chegar ao seu encerramento. Tá? Paraísos do Tuiuti vem falando da Chicamaniconga, uma das primeiras, se não a primeira travesti preta do Brasil, tá? Que tinha origens africanas, tinha origens indígenas. E só pelo enredo, antes de falar até do samba, eu queria comentar da carta do pendurado. Porque Chicamanicongo, por si só, a figura dela passou por situações muito desconfortáveis, precisou se reinventar, enxergar a vida por um novo ângulo, coisa que o pendurado é expert em fazer. Agora, tem um outro texto que fala assim, ó, só não venha me julgar, pela boca que eu beijo, pela cor da minha blusa e a fé que eu professar. Vocês estão vendo que está tendo um julgamento alheio? Não venha me julgar, eu conheço o meu desejo, este dedo que acusa não vai me fazer parar. Faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão, sou manicongo. Ao mesmo tempo, nesse trecho, eu consigo perceber um desligamento com o julgamento alheio, ou seja, carta do julgamento. A gente se desprender das opiniões alheias e sermos autênticos, coisa que a Chica Manicongo procurou ao longo da vida dela, e ela abandonando aquilo que não servia mais. Faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão, ou seja, ela retirando aquilo que não estava mais alinhando com a essência dela, da vida dela, tá? Então vejo muito julgamento nessa parte. E tem um trecho que fala assim, ó, que é um dos trechos finais. Sou manicongo, há duas cabeças e um coração. São tantas e uma só. Eu sou a transição, carrego dois mundos no ombro. É ela se realizando, é ela se entendendo de fato como ela é de verdade. Então, a Carta do Mundo fala sobre isso, quando a gente encontra o nosso verdadeiro propósito, quando a gente entende as nossas dualidades, as nossas triplicidades, quem nós somos de uma maneira holística, tá? Então, a Carta do Mundo fala muito sobre isso. Indo agora para Beija-Flor de Nilópolis, que vem falando de Laíla, um mestre, um ícone dentro da escola que infelizmente já nos deixou. Tem um trecho que fala assim: Caô, meu velho, volta e me dá os caminhos, conduz outra vez o meu destino. Agô, meu mestre,
água é licença, né? Perdão. Sua presença ainda está aqui. Mesmo sem ver, eu posso sentir. Gente, quando ela faz referência a esse mestre que conduzia a escola, a esse mestre que passava os ensinamentos, a carta do Hierofante, a carta do Papa, é aquele mais velho, sábio, experiente que conduz. E principalmente com esse apelo da fé. Mesmo sem ver, eu posso sentir. Beija-Flor aí veio trazendo um pouco do Hierofante pra gente. Mangueira então vem falando aí a flor da terra, um enredo afro, as origens banto do Rio de Janeiro, então vem misturando aí um pouco da história do Rio de Janeiro com essa questão afro, tá? E tem um trecho que fala assim, que faz referência, na verdade, à própria escola, né? Que se construiu em cima desse contexto social. Sou a voz do gueto, dona das multidões, matriarca das paixões Mangueira. Então quem assistiu já a Imperatriz já não é Baiana Sou, agora fica claro, a Imperatriz aqui de volta, tá? Sou a voz do gueto, dona das multidões, fazendo referência aí à autoridade, à imponência que a escola tem em meio à sua comunidade, tá? Depois, vamos falar de Unidos de Vila Isabel, que vem totalmente na contramão desse ano, falando das assombrações, do que assusta o povo no dia a dia. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Só por essa frase a gente já podia trazer ela. Mas olha esse trecho aqui, ó. Embarque nesse trem da ilusão. Não tenha medo de se entregar. Aí pula um pouquinho. O breu e o susto em meia floresta, por entre os arbustos, quem se manifesta. Cara feia pra minha fome, vá de reto o lobisomem, curupira sai para lá. No clarão da lua cheia, margeando o rio abaixo, ouço o canto de sereia. A carta da lua fala para a gente das nossas intensidades. E quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente tem receio, quando a gente está sendo enganado, iludido. Então, quando a gente olha esse enredo da Vila Isabel e a gente encontra no samba referências às ilusões, aos medos, a gente está falando diretamente aí do desconhecido, do oculto, daquilo que causa pavor na gente, que é um dos aspectos da carta da Lua. Tá? Portela. Portela tem um trecho grande, mas faz referência para mim a uma carta só. Tá? Ela vem falando aí de Milton Nascimento, fazendo uma homenagem a esse grande cantor da música popular brasileira. E olha só como é que ela começa. Manhã, alvorada das nossas lembranças. Peito aberto, carrego a esperança. Gente, por aí já é a carta do sol, tá? Mas deixa eu ler para vocês entenderem mais, ó. E sagradas amizades, ardem vozes mil tambores, nas mãos, girassóis na travessia. Ah, Felipe, mas você está sendo literal. Não, não estou sendo literal. O sol, ele fala para a gente do nosso círculo social, ele fala para a gente da nossa exposição, do nosso brilho. Então, continua, ó. Na bandeira liberdade vem bituca triunfal. Cheguei com meu povo, mesmo sentimento, onde candeia chama, brilha Milton Nascimento. E a chamou Oxalá Preto, rei para sambar. E a chamou Oxalá Preto, rei para sambar. Anjo negro é o sol que faz a portela cantar. Anjo negro é o sol na minha portela. Então, gente, o sol. Não tem aonde fugir. A gente está falando de uma grande figura que ilumina a escola com todo o seu esplendor, com toda a sua grandeza, uma figura aí que traz, que é de muito sucesso, de muito brilho, essa exposição, essa renovação da esperança, os girassóis, então tudo isso tem muito a ver com a carta do Sol. Acadêmicos do Salgueiro. Vem falando aí de Salgueiro do Corpo Fechado, falando da relação humana com a sua fé, com a sua religiosidade. Logo no início do samba, eles falam assim: prepara o alguidar, acende a vela, firma a ponta ao sentinela, pede bênção pra vovô, faz a cruz e risca a pemba. A todo momento eu tenho alguém preparando o ambiente, o local, para iniciar provavelmente um festejo religioso, uma cerimônia religiosa. O mago, ele também fala dessa questão iniciática, dessa questão de colocar a mão na massa e principalmente de manipular elementos religiosos para o bom andamento de uma cerimônia, tá? Então, isso aí direto para mim a carta do mago nessa manipulação dos elementos magísticos e religiosos, tá? Grande Rio, que vem falando aí pra gente das pororocas parauaras, da feitiçaria do Pará, desse tema cultural que vai fazer também referência à lenda das três princesas turcas. Tem um trecho do samba que fala assim, ó.
A mina é cocoriô, feitiçaria para o ara, a mesma lua da Turquia. Eu falei que não ia cantar, estou cantando. Na travessia foi encantada. Maresia me guia sem medo. Quando a gente é guiado pela fé, a gente é guiado por algo que a gente não vê, não toca, isso lembra muito sacerdotisa. E olha só mais ainda os trechos. Maresia me guia, sem medo, para o banho de cheiro, na encruzilhada espuma do mar. Fez a flor de mururé desabrochar. Pororoca me leva para o fundo do igarapé. Todo esse contexto místico, todo esse contexto aquático faz referência também à sacerdotisa, que guarda os mistérios do tarô, que também é iniciada em processos magísticos, que também tem muita água nessa carta, tem muita presença de água. A gente tem aqui, atrás desse manto, desse véu da sacerdotisa, tem um oceano, as próprias vestes dela lembram a água, lembram uma cachoeira. Então, todo esse mistério, toda essa feitiçaria me remeteu muito à carta da sacerdotisa. Imperatriz Leopoldinense, que vem contando um Itã de Oxalá, quando vai visitar as terras de Oió para encontrar Xangô, e que dá origem a uma das cerimônias mais bonitas do candomblé, que são as águas de Oxalá. Também tem um samba muito belo. E eu encontrei 4, na verdade 5 cartas nesse trecho, tá? No mesmo trecho para 2. No primeiro, no Odu, que como se fosse o destino, né? O presságio cruel, negando a palavra do Babalaô, soberano em seu trono senhor, vê o doce se tornar o fel. Alguém, no caso Oxalá, ele nega a palavra do Babalaô, que era a autoridade que estava se apresentando. Então, o imperador, ele exerce muito esse papel da autoridade. E também não é muito difícil ele ser contrariado, porque ele é bem rígido e é bem assim austero na sua maneira de falar. Tá? Então, assim, essa negação de Oxalá às ordens do Babalaô, o imperador, pode representar aí o arquétipo dessa carta. Tá? Depois, ofereça para Exu, um ebó vai proteger. Penitência de Exu não se deixa arrefecer. Ele rompe o silêncio com a sua gargalhada, é cancela fechada, é o fardo de dever. Quando a gente lê esse trecho, eu faço muita associação à carta do diabo por conta desse dever, por conta dessa gargalhada, desse deboche. Exu debocha de Oxalá nesse ponto, porque ele não cumpriu o que o Babalaô pediu. Então, é o dever, é cumprir aquilo que se é cumprir aquilo, o débito que se tem naquela hora. E Exu é o aplicador, é um dos responsáveis por fazer essa cobrança. Tá? Também a gargalhada, que é muito comum aí ao orixá Exu, que é o orixá da festividade, da alegria. Tá? Então, tem muito Exu nesse trecho. Tá? Outro trecho. E a montaria o leva à prisão. Leva quem? O Xalá, que foi preso. Né? Por conta de ter desobedecido Babalaô e ter tido um problema com Exu. O povo adoeceu, tristeza perdurou nos 7 anos de solidão. O povo adoeceu, que povo? O povo do reino de Oió. Por quê? Oxalá foi preso injustiçadamente. Quando acontece isso, é um evento externo que vem para abalar nossas estruturas. Né? A montaria o leva à prisão. Um acontecimento de fora que derruba as estruturas. E ainda nesse trecho, a gente também vê o eremita. Por quê? Tristeza perdurou nos 7 anos de solidão. Ao lado negativo do eremita, quando ocorre a reclusão, o recolhimento, e ele se afasta completamente da região. E até mesmo a torre, né, pode aí representar a masmorra na qual Oxalá ficou preso dentro do reino de Oió. Tá? E aí depois, para fechar, né, como é um reino, como está falando de Xangô, né, é uma lenda que está falando de Xangô, eu não poderia deixar de mencionar Justiça maior é de meu pai Xangô, traz água fresca para a justiça verdadeira. Meu pai Xangô mora no alto da pedreira, fazendo referência clara à justiça, né, que foi feita após Xangô ter descoberto que tinha um preso erroneamente confinado em suas terras, e aí ele conserta isso. E por fim, a campeã, né, a Escola Campeã de 2024, Unidos do Viradouro, que vem falando aí de Reis Malunguinho, uma entidade que traz aí aspectos da cultura brasileira, que faz referência também aí aos povos originários, à questão africana. Ele foi um líder quilombola, tá, que lutou muito, e tem uma parte que fala assim, ó: Catiço sustenta o zeloso guardião, trago a força da Jurema, não mexe comigo não.
entre a vida e a morte em cantarias, nas veredas da inclusa proteção. A gente se recorre muito, enquanto religioso, a Exu para pedir segurança e proteção. Então, esse título de guardião também é muito atribuído ao orixá Exu, aos espíritos que se apresentam nessa falange de Exu e Pombagira. Então, fazendo aí diretamente referência à carta do diabo, que quando no lado positivo representa essas grandes forças magísticas que estão muito ligadas às questões terrenas, que fazem a nossa proteção, o nosso cuidado, a nossa segurança. Tá? Então, fechando aí com viradouro, com a carta do diabo. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha curtido esse conteúdo. Deixa aqui embaixo o trecho da sua escola de samba de coração, que eu vou te comentar como que eu consigo associar esse trecho a alguma carta do tarô. Espero muito que vocês tenham curtido essa associação entre os arcanos maiores e os sambas em enredo das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025. E falando em curtir, não deixe de deixar seu comentário, deixar seu like, de compartilhar esse vídeo nos grupos de tarô, nos grupos de carnaval, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem conteúdo relevante e me ajude ainda mais a divulgar e promover o meu canal. Valeu, valeu, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Gente, faltou a carta da temperança. Eu não consigo encontrar a carta da temperança em nenhum samba enredo desse ano, pelo menos, né? E aí, gente? Ela também é temperança muito equilibrada. Ela não tá muito afim de carnaval, não. Ela é muito zen. Por isso que eu acho que eu não encontrei ela no carnaval. De repente, no próximo, ano que vem, eu encontro a temperança.